E como ele já Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei-te fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Agora vamos pular para o versículo 15, um pouco mais na frente, que diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Amados, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós começamos a ver como é interessante que Deus trata comigo e com você com relação ao que sai da nossa boca. E isso, amados, é algo que eu tenho batido muito e eu preciso repetir isso novamente para você, para que isso fique bem guardado no teu coração. Porque muitas vezes as pessoas elas andam em desgraça porque elas começam a plantar dois tipos de semente no mesmo solo. Elas vêm para a igreja, aprendem que elas são pessoas abençoadas, que Deus já fez tudo o que é necessário para que a nossa vida seja uma vida em paz e feliz. Que mesmo que as aflições batam na nossa porta, Deus vai escrever um novo final para a nossa história. Mas o que é que acontece? Muitas vezes nós saímos lá fora, começamos na igreja falando bem, mas chegamos lá fora e começamos a falar não mais de acordo com a palavra de Deus. E Deus não quer que isso aconteça. É como está escrito lá em Levítico, capítulo 19, versículo 19, que não devemos plantar dois tipos de sementes no mesmo solo. A semente de fé e semente de incredulidade. Nós devemos, amados, falar pela fé, viver pela fé. E você vai ver, amados, que Deus vai mudar os quadros da tua vida. Quando nós lemos a palavra e vemos que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, aquilo tem um significado muito grande. E isso, guarda bem isso no teu coração. Quando Deus mudou o nome dele, por que foi? E o nome de Sara, que era Sarai, para Sara. Porque Sarai, amados, não significava grande coisa, mas Sara significa princesa. E Abraão significa pai de numerosa nação. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, mostrando que a partir dele, ele teria uma grande descendência. Quando ele estava na tenda, Deus disse: olha, vai para o lado de fora, conta as estrelas, se tu pode contar, porque assim será a tua descendência. Ele tinha uma promessa da parte de Deus. Tinha, e como ele tinha. Mas Deus queria muito mais da parte dele. Por isso que Deus mudou o nome dele. E isso tem um significado. É isso que eu venho batendo já faz tempo, para que isso fique guardado no teu coração. Nós precisamos falar de acordo com a palavra de Deus. Você tem promessa da parte de Deus, não tem? Deus não tem falado para mim e para você que grandes coisas Ele fará, não apenas na nossa casa, mas também no nosso trabalho. Não é verdade? Não é desse jeito? É ou não é, irmão? Então aponta assim para mim, aponta desse jeito, e diz assim: prega, pregador. Isso, está começando a ficar animado agora.
Então, o que é que acontece, amados? Quando nós começamos a entender que Deus quer que a gente mude a nossa linguagem e fale de acordo com as suas promessas, é porque as nossas palavras, ela têm poder. Quando nós falamos incredulidade, desmanchamos tudo aquilo que Deus está fazendo, porque a incredulidade não anda junto com a fé. E quando eu começo a falar de acordo com aquilo que Deus fala, o que é que vai acontecer? As impossibilidades vão se tornar possíveis. Aquilo que era impossível vai ser possível na tua vida. Deus deseja, amados, fazer muito mais na minha vida e na tua vida também. Ele não quer, amados, que a nossa vida seja uma mesmice todos os dias. Mas para isso a gente começa a falar de acordo com a sua palavra. Quando você chega no teu trabalho, que as pessoas começam, não, mas você sabe como é que é. A vida é desse jeito mesmo. A gente nasce com uma certeza na vida que a gente vai morrer. É desgraça toda hora. Você não pode sair do lado de fora com joias que vão te roubar, que vão te matar, que vão te destruir. E o que é que a gente começa a fazer? Começa a concordar. E começa, rapaz, é mesmo. Era desse jeito. Rapaz, o meu vizinho, que faz 15 dias que eu não vejo ele, porque ele está dentro de casa, está com deprê, como algumas pessoas falam, né? Porque ele foi assaltado, botaram um revólver na cabeça dele, levaram tudo que ele tinha. E, amados, aí as pessoas começam a concordar com aquilo que a gente não deve concordar. Se você entender uma coisa, e guarda isso no teu coração. Nós só falamos palavras de bênção. Quando nós entendemos aquilo que Deus diz, nós vamos começar a falar de acordo com o que Ele fala. Ele nos deu uma visão que é a sua palavra. E a sua palavra diz, amados, que há uma cerca de sebe nos protegendo. Quando eu e Rita, anos atrás, amados, a gente estava num sábado de tarde em casa descansando, só tinha eu e Daniel. E o pai dela liga lá para casa, né, um pouco entristecido. Na verdade, ele estava desesperado. Porque a notícia que ele tinha somente era essa, que o irmão de Rita estava viajando, indo para Natal, estava em alta velocidade, estava embriagado, fazendo pega, errou lá numa ultrapassagem, tinha um caminhão na sua frente, ele sobrou e entrou por baixo do caminhão. Não sabia se estava vivo ou morto. Mas a gente vinha orando. Para o quê? Para que Deus, né, na verdade, orando e agradecendo a Deus pela essa cerca de sebe, que está escrito lá em Jó, no capítulo 1. Depois você vai lá e dá uma olhada nisso. E sabe, amados, nós saímos lá de casa, pegamos Daniel ainda era pequenininho, deixei ele na casa da minha mãe, viajamos para Natal tranquilos. Mesmo que o pai dela estava desesperado, só sabia qual era o hospital que ele tinha sido socorrido. Mas quando a gente chegou lá, amados, que a gente encontrou, ele estava saindo na mesa de cirurgia, estava com a bacia quebrada, todo remendado, o rosto dele, amados, estava todo costurado. Mas ele não morreu. Quando ele saiu, que chegou lá no quarto, a gente pensando que ele estava anestesiado, e Rita bem pertinho olhando o rosto dele, dizendo, mas Eduardo, olha só, os lábios dele teve que tirar uma parte da perna ou das nádegas, eu me lembro direito, era para poder reconstituir os lábios dele, né? Eu só sei que saiu emendando ele todinho. E ele estava lá, mas com os olhos fechados, quando ele de repente ele faz, bum! Sabe aquela vontade que dá você pegar o carro e vir embora? E aí ele chegou e disse, Rita, diz lá para pai que está tudo bem, mas que na próxima vez ele compra um carro que corra mais, porque aquele não estava correndo muito não. E, amados, uma coisa que na hora deu uma revolta, mas a gente estava ali justamente para apoiar ele. Mas por que é que eu estou falando isso, amados? Para que você entenda que as tuas orações têm poder, aquilo que sai da tua boca tem poder. Por favor, olha para mim assim, aponta assim o dedo e diz assim, prega, pregador! Vai começar a esquentar cada vez mais. Isso, diz de novo, assim, prega, pregador! Isso, não tenha vergonha não, pode apontar assim o dedão para mim, eu não vou sair daqui correndo não. Pode apontar, aponta assim, levanta o dedo, diz assim, prega, pregador. Isso, desse jeito. Isso, assim. E sabe, amados, e cada vez mais, quando a gente estava lá orando, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. As circunstâncias têm sido mudadas pela situação, não, amados, mas porque Deus interviu no nosso meio, por estarmos orando de acordo com a sua palavra. Então, quando nós abrimos a nossa boca, amados, grandes coisas o Senhor vai fazer. Então eu e você temos que ter entendimento disso.
que Deus não mudou o nome de Abraão e o nome de Sara simplesmente por mudar, mas Ele queria que em cada momento da sua vida eles estivessem concordando, porque há poder naquilo que a gente fala. Isso, desse jeito, isso, sabe, é dessa forma. Mas quiser pode brigar comigo, pode aprontar assim para mim, dizer, prega, pregador. Isso, é desse jeito. Aleluia, aleluia. Gente, eu não tenho medo de alguém apontar o dedo para mim e dizer prega, pregador, não, viu, gente? Isso, desse jeito. Aleluia. E sabe, amados, o Senhor, Ele mudou muitas situações. Ele mudou muitas coisas. E cada vez mais, amados, quando nós aprendemos a palavra, não foi à toa que eu cheguei e botei o sobrenome dos meus filhos, Tissaliar. Se você souber o significado desse nome, quando você estuda a palavra, você vai ver, amados, que Tissaliar, ele se refere a Deus. Que diz o quê? Tissaliar é aquele que nos presenteia com presentes inesperados, é aquele que nos faz prosperar e é aquele que nos promove finais felizes. Então, Daniel significa Deus é meu juiz. Então, quando eu estou em casa, eu vou chamar os meninos para jantar e digo, Daniel, Tissaliar, vem cá. Eu estou dizendo, Deus é meu juiz, que me presenteia com presentes inesperados, que me faz prosperar e que me traz bênçãos e mais bênçãos. Venha jantar. E aleluia. Então, amados, eu estou chamando a existência sobre a vida do meu filho algo que Deus deseja. Porque quando nós, amados, cada vez mais entendemos a palavra, vamos viver segundo a palavra e não mais de qualquer jeito. Então é por isso que no nome de Isabel é Isabel Tissaliar e de Isaías Tissaliar. Eles estão começando uma nova descendência, uma nova linhagem, uma linhagem que fala de acordo com a palavra de Deus, que não se conforma com as coisas desse mundo. Porque um dia a minha filha estava no leito de morte, com a gripe H1N1, e se eu tivesse concordado com a doença, sabe onde era que ela estava? Dentro de um caixão. Mas a minha tia, que passou anos e anos sem me ligar, quando ela me ligou e disse, Eduardo, se conforme, que a vida é assim mesma. A única coisa que a gente sabe, a certeza que a gente tem é que um dia vai morrer. E eu disse para ela, tia, não fique com raiva de mim não, tia. Mas Isabela, ela não vai morrer. Ela vai viver e ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. Então aponta assim para mim e diz assim, prega, pregador. Mas eu posso pedir que você diga só um pouquinho mais animado? Dá para... Isso, desse jeito. Aleluia. Aleluia. Estou começando a esquentar. Aleluia. E sabe, amados, as situações começaram a mudar. Porque a partir daquele dia, quando eu cheguei naquele hospital, que Rita olhou para mim, estava lá eu chorando. Um bebê espiritual, pensando assim, mas Senhor, por que é que tu vai fazer isso com minha filhinha tão pequenininha? Faz comigo. E quando ela olhou, amados, era como se ela estivesse dizendo, deixa disso, rapaz. Um cara barbudo desse tamanho, que conhece um Deus verdadeiro, com essa vergonha toda, rapaz, chorando. Quem foi que te chamou para chorar? Mas Deus te chamou para fazer a diferença. E a gente pediu para minha família sair um pouquinho do lado de fora. Meus pais já estavam lá. E a gente fez uma oração tão rápida, mas que faz uma diferença tão grande. Porque quando você abre a tua boca, amados, Deus vai pegar junto contigo. Quando você diz assim, eu determino no nome de Jesus. Rapaz, a diferença vai acontecer. Os problemas vão ter que sair. Porque não existe outra coisa que seja maior do que o nome de Jesus. E Ele te deu autoridade, amados. Ele te deu autoridade, amados. Deixa eu dizer novamente, Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, quando o diabo se levanta, é ele que vai ter que cair, mas não você. Porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo alto preço. Então quem é o diabo para querer dizer o que vai acontecer na tua vida? Mas sim aquilo que Deus diz é o que vai acontecer. Ele vai promover finais felizes na tua vida. Sim, Ele vai promover. Ele vai. Porque Ele é Deus.
porque Ele tem todo o poder, porque Ele foi com a tua cara, você é a menina dos olhos de Deus. Então para que ficar entristecido, esmurecido, lá no cantinho do canto da casa choramingando? Para com isso! Mas começa a se levantar por dentro. E mesmo que a situação seja indiferente para com você, mesmo que o diabo diga não vai prosperar, não vai dar certo, você não vai para lugar nenhum. Mas quem é ele? Quem é o diabo? Quem é o diabo, amados? Quem é o diabo? Isso. Ele é um derrotado. E sabe, amados, o que é melhor ainda? É porque Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, Ele despojou publicamente. Sabe o que é despojar? É envergonhar publicamente. É chegar e mostrar para todo mundo, para todos os reinos, e dizer, tá vendo esse aqui, que um dia pensou que me venceu? Tá aqui, ó, derrotado, envergonhado. E essa vitória de Jesus, Ele deu para mim e para você também. Essa vitória é a nossa vitória. Então eu todos os dias, amados, eu posso celebrar a vitória. Sabe quando o povo que saiu lá do Egito, aquilo ali se refere a nós, amados, é uma linguagem figurativa. Entenda que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que iriam acontecer. E quando nós saímos do Egito, é quando nós deixamos o mundo. Nós começamos a caminhar para uma terra que manda leite e mel que o Senhor nos deu. Mas no meio do caminho tinha um mar. E o diabo estava lá atrás com seus anjos querendo nos destruir. E o povo do Israel, eles cantaram o hino certo, mas do lado errado. Eles cantaram depois que atravessaram. Depois eu te explico melhor com relação a isso. Mas eu posso te garantir que isso é a verdade. E é por isso que Deus deixou escrito lá na sua palavra, mostrando que tem um lado certo para que a gente possa cantar. E sabe qual é o lado certo? É antes de atravessar. E quando nós estamos lá, a dificuldade do mar na nossa frente, o diabo atrás, estamos cercados por todos os lados, e a gente começa, como é a música lá da África? Eu sou... como é o restante? Eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o pavor dos céus, hoje eu sei quem sou. Aí o que é que o diabo começa a fazer? Dizendo, oxe, que é isso, rapaz? Tu tá cantando pra quê? Tu tá pensando que vai sair dessa armadilha que eu preparei pra você? Você tá achando que é o tal? Tá pensando que é a única Coca-Cola do deserto? Tu vai morrer, cara. Morrer. E a gente lá, mas eu ando em milagres, eu ando em poder, tenho o favor dos céus, hoje eu sei quem sou. Aí, amados, e cada vez mais o diabo ele insiste para que a gente desista. E ele vai insistindo, e você não dá crédito àquilo que ele fala, mas dá crédito àquilo que Deus diz. Nós temos os favores dos céus. Amados, se Deus ele tem todo o poder, será que Ele não pode abrir o mar vermelho para a gente atravessar? Deixa eu te perguntar de novo para você sair daqui assombrado. Deus, porventura, não pode fazer você andar por sobre as águas? Deus, ele não pode abrir o mar vermelho e você passar pés enxutos? Deus não pode fazer, amados, que, sei lá, anjos te carreguem nos braços? Que um peixe pule do mar e diga, vamos lá, vai de carona agora. Mas não tem problema. O negócio é que a gente vai chegar do outro lado, porque Deus é conosco. Mesmo que o diabo tenha criado toda a situação, toda aquela circunstância, nós temos a certeza, porque falamos de acordo com a palavra, crendo no coração e falando com a nossa boca. Criei, por isso falei. Ah, quer dizer então que a Bíblia fala com relação a esse negócio falar? Fala! Quer dizer então que eu posso falar de acordo com a palavra de Deus? Deve. E cada vez mais você vai ver que situações vão mudar. Em vez de estar reclamando do marido, dizendo esse cara não quer trabalhar, ele não quer nada com a vida, comece a abençoar a vida dele.
Comece a dizer, Pai, obrigado, Pai, porque Ele é trabalhador. Olha só, Pai, que coisa maravilhosa. Não falta trabalho para Ele. É gente e mais gente aqui chegando aqui na minha casa e dando proposta para Ele. Dizendo, rapaz, vamos trabalhar comigo. Tu ganha quanto? Um X? Eu vou te pagar 4X só para você ir trabalhar comigo. Por favor, aponta assim para mim e diz, prega, pregador. Amado, não tem vergonha não. Por favor, aponte assim, levanta assim teu dedo. Pode levantar. Agora diga desse jeito. Peraí, continua com o dedo levantado. Diz agora assim, prega, pregador. Isso. Agora vai começar a esquentar. Aleluia. Isso. Desse jeito. Então, amados, cada vez mais, quando a gente estuda a palavra, a gente vai começar a entender. Deus deseja que você fale de acordo com a sua palavra. Ele quer isso. Ele quer desse jeito. Amém, amados? Amém, amado? E se você não sabia, quando você abre a tua boca, de acordo com a palavra de Deus, os céus se movem a teu favor. Como é que você nasceu de novo? Como foi? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que você precisa crer com o coração e confessar com a boca. Não é verdade? Então quer dizer que fé e falar andam juntos para que as coisas aconteçam? Anda. Vamos pegar assim e juntar vários versículos para a gente poder botar isso numa panela só e a gente entender melhor. O que é que diz lá em Marcos 11, 23? Se você o quê? Você o quê, Lourdes? Uhum. Então fala com relação a falar e crer também. Quer dizer que esse Marcos 11, 23 também diz que nós devemos crer e também falar. É desse jeito. Se você ficou na dúvida, deixa eu dar a resposta. É desse jeito. É dessa mesma forma. Então, muitas vezes, amados, a gente não recebe porque nós estamos crendo, mas calados. Nós devemos, amados, entender que fé e falar são duas perninhas que andam juntas. E quando eu falo, e eu creio, e eu falo, as coisas vão começar a acontecer. Você vai ver, amados, Deus movendo os céus a teu favor. E é por isso, amados, que a gente pegar lá Romanos capítulo 10, versículo 9, que fala que é crendo com o coração e confessando com a nossa boca que você será salvo. E lá em Marcos 11, 23, que diz, se você disser esse monte, ergue-te e lança-se no mar, e não duvidar no teu coração, mas será feito assim como você fala. Então, amados, crer e falar andam juntas. E você deve entender isso e guardar isso todos os dias da tua vida. Deus tem uma promessa para você? Tem. Então creia e fale. Porque isso, amados, é andar em fé. Quando estava lá Pedro, junto com seus irmãos, lá no meio daquela tempestade, que Jesus Cristo vinha andando por sobre as águas, e Pedro disse, olha, Senhor, se és tu, manda que eu ande por sobre as águas, que eu vá ter contigo. E Jesus disse o quê? Vem. Pedro não botou o pé do lado de fora do barco? Aquilo não foi uma atitude correspondente para com a palavra de Deus? E ele andou por sobre as águas? Foi ou não foi? Foi, amados, mas do mesmo jeito é conosco nos dias de hoje. Quando Deus te dá uma promessa numa situação difícil, você chega, creia com o teu coração e confessa com a tua boca. Era como se você estivesse colocando o pé fora do barco. Você vai viver no sobrenatural de Deus. Você vai ver, amados, que você vai além dos problemas que o diabo tem lançado contra a tua vida. Porque, amados, era como o pastor Wagner estava ministrando aqui no primeiro culto. Quem foi que já viu na história alguém derrubar uma muralha gritando? Alguém já viu? Somente lá em Jericó, amados. Mas teve uma promessa da parte de Deus. Ele deu estratégias para a vida deles. Então, será que Deus não está dando estratégia para mim e para você hoje? Tá, Ele está dando. Então diga assim, prega, pregador. Então, amados, é chegado o tempo da gente começar, amados, a derrubar muralhas. Da gente chegar diante das muralhas de Jericó, que o diabo passou tanto tempo construindo, para nos impedir de entrarmos na bênção do nosso Pai. E você vai dizer, muralha, você vai ter que sair do meio. Você vai ser ruínas diante de mim. E eu vou avançar. Porque Deus tem o melhor preparado para mim. Eu vou chegar lá.
Aleluia. Então olha assim para mim e diz: prega, pregador. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, amados. Porque, amados, isso não é conversa de Eduardo, isso não é invenção minha, mas isso é aquilo que Deus diz na sua palavra. Quer mais um outro versículo que fala com relação a você falar? Quer? Eu vou te dar um bocado. E sabe, amados, nós devemos estudar cada vez mais a palavra. E ela está recheada disso, mostrando que quando você fala, as coisas vão acontecer. Estava lá Jesus conversando com aquele centurião. E aquela conversa, você já viu que tem conversas de Jesus com outras pessoas que nos ensinam grandes coisas? Não é verdade? E ele acaba nos ensinando, amados, coisas maravilhosas. E estava lá o centurião dizendo para Jesus, dizendo: olha, não precisa você ir lá na minha casa. Basta apenas uma palavra. Uma palavra. É desse jeito que está escrito na tua Bíblia? É assim mesmo, irmão? Quer conferir para você ver se está escrito desse jeito? Vamos ser bereano. Vamos conferir. Abre comigo lá em Mateus. Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, no versículo 8 também, que diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, Mateus 8, 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma tropa e o meu rapaz será curado. Não é assim, não? Manda o quê? Manda o quê, irmão? Eita, Jesus! Sabe, amados, como é bom estudarmos a palavra, não é verdade? E você vai ver, amados, que naquela conversa nós começamos a entender que através de uma palavra, quando é lançada, não há distância no mundo espiritual. Você já viu, amados, que tem outro versículo que diz que também nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, que nós podemos viver segundo o que Jesus também vivia. Sabe, depois eu dou essa referência, eu estou falando a minha linguagem, tá certo? Mas, amados, tem isso escrito lá na Bíblia. Então quer dizer, Eduardo, que eu posso lançar a palavra, mesmo que aquilo esteja distante de mim, e aquela situação vai mudar? Vai. Se você crer com o teu coração e falar, pode estar lá do outro lado do mundo, e você chegar e dizer assim: essa situação não está conforme a palavra de Deus. E diabo, eu não me conformo com aquilo que você traz. E como uma autoridade constituída por Deus, eu te determino no nome de Jesus que você cesse. Saia daí e bata em retirada. E sabe o que vai acontecer? Na mesma hora que você falou, aquilo vai acontecer. Então, independente de onde o problema esteja, seja dentro da tua casa, seja no outro local, você tem a autoridade para poder mudar as situações. Você tem a autoridade dada por Deus, amados, para poder fazer além do que os teus olhos estão vendo. Por causa de quê, amados? Porque você é filho do Deus vivo. Ah, eu me lembro quando eu morava lá em Campina Grande, amados, e a minha avó, ela tinha uma loja de vender brinquedos para criança. E tinha um carrinho de madeira lá, mas que eu sempre pedia aos meus pais para me dar de presente. Mas sempre minha mãe olhava e dizia: olha, no dia que teu pai tiver condições, ele te dá. E foi passando um mês, foi passando 2 meses, foi passando 3 meses, e nada de eu ganhar um carrinho de madeira. E eu cheguei um dia na casa da minha avó e resolvi resolver do meu jeito. Peguei o carrinho, botei por debaixo da blusa, ninguém nem notava, né, o carrinho, né? Lá debaixo da blusa, eu saí da casa da minha avó olhando assim, meio desconfiada, foi-me embora. E estava lá eu, amados, indo para minha casa, né, brincando com o meu carrinho recém-roubado, aleluia. Lá nas paredes das casas, feliz da vida, né? E quando eu olho lá de longe, disse quem era que estava me esperando na porta lá de casa.
A minha querida mamãe. Eu não sei porquê, de longe eu já entendi que ela já sabia de alguma coisa. Pela forma que ela estava me esperando com alguma coisa na mão, eu disse, ué, o que é que mãe já está fazendo ali na porta? E quando eu cheguei lá, Matos, pensa numa pizza bem dada. Rapaz, eu levei uma pizza boa. Até eu estava brincando outro dia desse com mãe, eu disse, mãe, se eu fosse hoje criança e a senhora me batesse como a senhora me batia, o conselho tutelar já tinha tomado a guarda da senhora. Porque mãe não tinha conversa não, era vassoura, mangueira, chinela, o que tivesse na mão não tinha problema, ela resolvia o problema. Mas era uma festa grande. Mas sabia que teve algo que minha mãe me disse que me doeu. O que me doeu não foi tanto a piso, eu já estava virando sem vergonha, tanto apanhar. Mas ela disse, eu não estou te criando para você ser ladrão. Eu te crio para você ser um homem de bem. E aquelas palavras entrou no meu coração, amados. Porque eu disse, eita, envergonhei os meus pais. Eu fiz algo que não devia. Então, palavras dentro da nossa casa, amadas, elas mudam as situações. Pode estar distante como pode estar perto. Você, como um pai ou uma mãe, você deve ter por obrigação corrigir os teus filhos. Discipliná-los na verdade e também dizer palavras a qual o abençoe. E não chegar, se minha mãe tivesse me batido, ter dito, seu ladrão safado, você quando crescer vai ser ladrão de banco, você não presta para nada, quem é você para vir me envergonhar? Quando eu crescesse, o que era que eu seria? Um ladrão de banco. Vocês iam me ver na primeira página do jornal, dizendo ladrão de banco foi preso. Mas hoje, onde é que eu estou? Aí algo que eu te pergunto, amado, será que aquilo que minha mãe me ensinou e declarou sobre a minha vida não teve efeito? Teve, amados. Então nós podemos mudar as situações, os problemas pela confissão da nossa boca, de declararmos palavras de bênção. Outro dia desse, amados, Isaías, o meu menino menor, ele tem 3 aninhos e não estava querendo comer. Não comia durante o dia todo, passava o dia e não comia. E Rita chegou e começou a declarar sobre a vida dele. Você vai se alimentar direito, você é abençoado, você é próspero, você come muito bem. Tudo que a gente bota para você comer, você come. E sabe o que aconteceu? Hoje come até pedra. Chegou outro dia desse, Rita deixou ele aqui na igreja, ele ficou com Jane. E aí Jane conversando com ele, disse, Daniel, quer maçã? Eles querem. Oi? Isaías, Daniel outro. Aí Isaías disse, quero, eu como tudo. Um menino de 3 anos. Aí será que a própria vida dele não foi mudada pela confissão das nossas palavras? Outro dia desse, Rita encontrou com um menino, outra criancinha, e disse para a criança, olha, você é abençoado, você é próspero. Isaías estava lá perto e disse, ei mamãe, esse aí sou eu. Aleluia. Diz assim, prega, pregador. Isso. E é por isso, amados, que a gente deve entender de uma vez por todas, quando nós mudamos o nosso linguajar, quando nós mudamos a nossa maneira de viver, nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, de acordo com a palavra de Deus. E as situações vão mudando, e os problemas vão caindo por terra, e nós vamos começar a ver, amados, novos céus e novas terras, porque Deus vai nos levar além dos problemas, além das dificuldades, as nuvens de chuva, elas vão ter que sair do meio do caminho, porque o sol da justiça vai brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Deus vai fazer. E como Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio? Porque, amados, nós vamos viver segundo a palavra de Deus. Só por causa do amém de Ricardo, eu vou te contar uma. Aleluia, obrigado, Ricardo. Obrigado. Dá para o senhor dizer assim, prega, pregador? O senhor não podia dizer com uma alegria assim um pouquinho maior, não? Isso, eita, desse jeito. Aleluia.
Agora o negócio vai pegar fogo. E sabe, amados, deixa eu só contar. Isso eu já contei 1000 vezes aqui, mas deixa eu contar 1001 vez. Tava Daniel no dia de quarta-feira, eu, Rita e Isabela, lá na Ponta do Seixo, de noite, a gente passeando. E Daniel chegou e a gente contando, amados, de quando eu ainda tinha me casado com Rita. E a gente ia lá para a Ponta dos Seixos, a gente aproveitava que a maré estava baixa e ficava aquelas poças, aquelas piscinas. E a gente ficava lá dentro de molho. Era tão bom, a gente ficava lá conversando, aproveitando a praia. E a gente contando para Daniel e para Isabela, ainda a gente não tinha Isaías, de como era bom aquela época. E a gente contando que tinha uns peixes pequenos. E Daniel olhou para Isabela, ele ainda era menor ainda que o dia de hoje, é claro. Ele não podia ser mais velho, é lógico. Mas tinha um pequeno porém. Ele chegou e disse para a irmãzinha dele: olha, Isabela, papai prometeu que no próximo sábado de manhã, que é a folga dele, ele vai nos trazer aqui para a praia e eu vou pegar um peixinho colorido para você. Eu não disse nada, mas eu pensei comigo mesmo. Eu disse: pobre criança, é inocente. Tão pequenininho, é claro que ele não vai pegar um peixe nada rápido demais. Não tem quem pegue. E eu fui para casa e a gente conversando e ele falando para a irmãzinha dele: olha, no próximo sábado eu vou pegar um peixinho colorido para você. Chega no sábado, amados, a gente tá lá na praia, a gente vai lá para ficar de molho. Né? Quem vem de Campina Grande entende o que eu falo, não é verdade? A gente não mergulha na praia, a gente dá tibum na praia. Aleluia. Frecheiro. É. E a gente tava lá de molho, lá na praia, né? Feliz da vida. Quando é de repente, lá vem Daniel gritando com as mãozinhas fechadas: Isabela, Isabela, eu peguei um peixe. Qual foi o pensamento que eu tive? É um peixe morto. Com certeza ele não conseguiu pegar um peixe, que é impossível alguém pegar um peixe. E amados, quando ele chegou, que botou lá na piscinazinha, o peixe saiu nadando. Eu disse: rapaz, o peixe vivo. Como é que ele pegou? E ele disse: olha, Isabela, eu vi outro peixinho lá e é bem bonito, eu vou pegar lá para você também. Sorte de principiante. Isso eu pensando comigo, eu não falava. Se a sorte de principiante, se ele pegou um, é claro que ele não vai pegar dois. É impossível isso. E amado, não demorou muito tempo, não. Lá vem Daniel: Isabelle! Não pode ser, eu não estou acreditando. Mas não é que era? Lá vem ele com outro peixe. E chegou lá com outro peixe e colocou o peixinho vivo lá. E ele disse: olha, Isabelle, mas eu vi outro lá todo coloridozinho. Eu vou pegar lá para você. Eu disse: tá, agora eu vou junto. Que se o menino desse tamanho pegou um peixe, eu também vou pegar. E rapaz, eu tentava e não conseguia. Eu procurei ver se conseguia pegar, mas encurralava o peixe, mas ele fugia. E sabe quem pegou o terceiro peixe? E amados, na mesma hora, Deus começou a tratar comigo. Ele disse: o que é que ele vem declarando desde quarta-feira? Eu disse: ai, Jesus. Aleluia. Isso, desse jeito. E sabe, amados, muitas vezes nós não entendemos com relação a isso. E achamos que isso é conversa de pastor. Mas como foi que Deus criou o mundo, a terra e tudo que neles há? Foi através de quê? Foi haja luz e houve luz. Haja águas e houve água. Haja... Mas, e a cada vez que ele falava, mas aquilo era produzido, e do mesmo jeito, mas Deus nos ensina através da sua palavra, e é por isso, mas que ele mudou o nome de Abraão para Abrão para Abraão. E sabe, amados, vamos mais olhar outras passagens? Peraí, deixa eu só dizer uma. Você já viu Jacó e Esaú? Por que eles brigavam tanto pela primogenitura, pela bênção do seu pai, de Isaac? E, amados, cada vez mais você pode ver que Esaú pegou um dia e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Porque eles depois começaram a discutir, ao ponto de Rebeca, a mãe deles dois, resolveu dar um jeitinho, né, ensinando para Jacó de como era que ele deveria passar a perna, tanto no seu irmão como também no seu pai, para receber a bênção. Porque, amados, quando nós declaramos bênção, amados, aquilo vai acontecer. Ao ponto de você olhar lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 27, por diante, você vai ver que
Esaú tinha um desejo no seu coração de matar ao seu irmão Jacó, porque ele recebeu a bênção do seu pai Isaac. Então, amados, você acha que alguém não tem o desejo de matar outro simplesmente por nada? Com certeza não tem. Ele tinha desejo de matar, amados, porque a bênção que era para ele, porque ele era o mais velho, foi para o seu irmão. E ele, amados, na Bíblia diz que ele chorou, teve amargura, por causa de que o pai já tinha declarado a bênção sobre a vida de Jacó. E muitas vezes, amados, nós não entendemos com relação a isso. E achamos que a nossa vida, as nossas palavras não têm poder, mas como elas têm. Então, a partir de hoje, começa a declarar bênção sobre a vida do teu trabalho. Eu estava lendo um artigo, deixa eu só te dizer esse, de Paul Yang-Shu. Ele é um pastor de uma das maiores igrejas do mundo. E ele estava falando com relação a seu irmão que vendia roupas. E ele disse que o irmão dele declarava sobre as roupas que saíam pouco, que tinham pouca rotatividade. E ele começava a declarar. Ele não diz o que era, mas ele fala com relação a abençoar as roupas. E abençoar, amados, fala em falar. Não é verdade? Você declarar, falar, abrir a boca. E ele disse que ele começava a vender aquelas roupas que ninguém queria comprar. Agora, o porquê disso? Será que isso é invenção de Eduardo, amados? Será que a Bíblia está recheada de versículos mostrando, amados, que nós devemos declarar? E isso é invenção de pastor? Será que o pastor Eduardo não tinha o que fazer no dia do domingo e trouxe uma mentira descabelada, como minha mãe fala, para poder te enganar com alguma coisa? Não, amados. O que eu tenho desejo no meu coração é que você aprenda aquilo que Deus diz. Porque no dia que eu for prestar contas diante de Deus, eu vou dizer, pai, eu ensinei para eles tudo que estava na tua mesa. Desde o pão ao pernil, desde a carne assada, como também outras coisas mais. Eles usufruíram da mesa que havia posto sobre a frente deles. Então, amados, você tem que aprender, como eu tenho que aprender, a muitas vezes aprender a controlar a nossa língua. A não chegar no nosso trabalho, amados, em vez de estar falando mal do chefe, abençoa a vida dele. E chega lá e começa a reclamar, mas será que é possível? Segunda-feira, e esse chefe chato, abusado. Não, vixe Maria, não sei não. Ele não tem o que fazer, aí vem aqui pegar no meu pé. Não, amados, começa a declarar bênção sobre a vida dele. Pai, obrigado, Pai, pela vida dele, Senhor. Obrigado, Pai, porque ele terá oportunidades no seu trabalho. Pai, obrigado, Pai, porque ele cairá na graça dos nossos patrões. Pai, obrigado, Pai, porque tudo que ele fizer prosperará. E cada vez mais, quando você lança bênção sobre a vida dele, sabe o que é que vai acontecer contigo? Você vai ser abençoado também. Sabe por que que Deus manda que a gente abençoe aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos caluniam? Enganchou foi tudo. Vice Rita de Castro. Tá linda hoje. Vice... Aleluia. Uau. Ela tá tão vermelhinha, gente. Mas, amados, sabe por que é que Deus manda a gente abençoar? Você sabe por quê, amados? Você tem imaginação, pelo menos um pouco, do porquê disso? Porque, amados, vamos começar para a gente poder entender melhor. Por que é que Deus manda a gente abençoar aquelas pessoas que nos maldizem? Não é? É por causa de quê, amados? Em primeiro lugar, tudo aquilo que você planta, você vai colher. É a lei da semeadura. Por isso que lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, diz que quando nós plantamos, nós vamos colher numa medida boa, recalcada, sacudida, transbordante. Então, tudo aquilo que eu faço, eu vou receber numa medida bem maior. Então, quando Deus diz para mim, para eu abençoar as pessoas que maldizem a minha vida, não é, amados, para que eu não possa jogar pedras na vida da pessoa, mas é justamente para me proteger, para que eu possa ser abençoado dia após dia na minha vida. Na verdade, amados, Deus está nos protegendo para que a desgraça não bata na nossa porta. Você podia apontar assim para eu poder me animar um pouquinho mais e dizer, isso, deixei. Não, você não tem vergonha não, por favor, aponta, levanta assim a mão e diga assim, prega, pregador. Isso, desse jeito. Aleluia. Não animou muito não, dá para dizer de novo?
Prega, pregador. Isso. Agora está começando a esquentar. Então, amados, na verdade, amados, de tudo, é que Deus deseja, amados, que a minha vida e a tua vida seja abençoada. Ele não quer, amados, que a desgraça bata na nossa porta. E é por isso que Ele manda que a gente abençoe em vez de amaldiçoar. E para encerrar, amados, abre comigo lá em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. No versículo 21. E eu trouxe uma Bíblia, amado, que é lá de Portugal. É uma Bíblia interconfessional. Eita, Jesus. Hoje enganchou, não foi? E aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nessa Bíblia, eu sei que a linguagem dela vai estar um pouco diferente da tua, mas quer dizer a mesma coisa que tem na tua, tá certo? Só que ela vai trazer um pouco mais de esclarecimento. Ela vai jogar um pouco mais de luz em cima daqui para que você possa entender melhor. E o que é que está escrito nela? Diz assim: a morte e a vida estão à mercê da língua. Os que gostam de falar aceitam as consequências. Então, amados, cada vez mais, e quando eu começo a declarar a palavra de Deus, eu vou colher aquilo que a Bíblia me diz: vida. Mas se eu planto morte, o que é que eu vou colher? Morte. E Deus não deseja, amados, que isso aconteça na minha vida e nem na tua vida. Mesmo que as pessoas olhem para você e fiquem sem entender nada do que está acontecendo, mas tenha certeza de uma coisa, amados, Deus vai promover um final feliz na tua vida. Porque eles vão olhar para você e dizer: por que é que no meio de toda essa situação, ele não está falando de acordo com a situação? E você pode abrir a tua boca e dizer: é porque eu creio naquele Deus que é o Deus do impossível. Eu creio no meu coração que Ele vai mudar as situações. Eu creio que mesmo que a história tenha um final que parece que não tem mais saída, mas eu creio que Deus vai abrir uma porta onde não existe, para promover na minha vida um final feliz. E sabe, meu irmão, deixa eu só dizer essa aqui para a gente encerrar. Teve um parente meu, é um familiar meu. Eu vou contar só isso para você entender onde é que eu quero chegar, tá certo? Se preocupa não, você vai entender. Esse homem, né, já comecei a declarar que era um homem, mas você também não vai conhecer mesmo, mas era da minha família. Ele vendia queijo no mercado lá de Campina Grande. E um dia ele estava lá vendendo queijo, negociando e tudo mais. Aí o que aconteceu? Uma víbora entrou dentro da calça dele. E ele tentava segurar a víbora e nada da víbora conseguia segurar, porque ela saía andando. Ele não contou conversa, abriu as calças e baixou para poder tirar a víbora. As pessoas que estavam lá perto não entenderam nada. Porque qual é a ideia que você tem de ver alguém no meio da feira com as calças baixadas? Dizer: rapaz, que tarado. É ou não é? É ou não é, irmão? Mas as pessoas pensam totalmente errado, mas só sabe quem está passando, não é verdade? Né? A agonia de você ter uma lagartixa, que na verdade é uma víbora, andando dentro da tua calça e você querendo pegar ela e não conseguia. Na agonia, ele não contou conversa, baixou as calças e matou a víbora. Mas as pessoas que estavam vendo não entendiam nada. Achavam que estava ali simplesmente fazendo uma coisa totalmente fora do normal. E do mesmo jeito as pessoas vão olhar para nós, amados, e nos chamar de loucos. Ele vai olhar e dizer: como é que pode? No meio de uma situação como essa, tá ele aí baixando as calças. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Eu não estou falando que você está baixando a calça, estou comparando a situação. Tá certo, amado? Então aí, porque as pessoas olham e dizem: como é que pode? Por que que ele não está aqui justamente choramingando pelos cantos? Por que que ele está aqui, em vez de estar triste, cabeça baixa, ele está levantando a voz e cantando ao Deus dele? Será que por acaso ele não está vendo a situação? Porventura ele acha que é melhor do que os outros? Ou será que ele pensa que no meio dessa situação toda ele também não vai ser atingido? Amados, as pessoas não vão entender, elas vão olhar para você e vão ficar apenas simplesmente olhando, dizendo: é um louco, isso é um varrido da cabeça. Mas o que é melhor, amado, ser considerado louco e Deus promover um final feliz na nossa vida, ou você ser considerado normal e ver a desgraça bater na tua porta?
Dá para dizer assim, prega, pregador. Então, amados, é melhor que mesmo o povo chama a gente de louco. Mesmo que ele diga qualquer coisa contra nós, amados, mas mesmo assim, eles vão ver que na nossa loucura, que assim eles nos chamam, eles vão ver o que Deus vai fazer por nós. Porque, amados, finais felizes, Deus vai nos presentear. Hoje está ali Isabelle correndo para um lado e para o outro, cheia de saúde, brincando, amados, brincando. Até hoje ela me fez uma pergunta que eu não sabia nem responder. O que foi mesmo que ela perguntou? Lá no café da manhã. Eu também não estou me lembrando, não, mas eu disse, meu Deus do céu, Isabel, que imaginação é essa? Mas, amados, é porque ela tem uma mente sadia, ela tem um corpo sadio, nenhuma sequela ficou sobre a vida dela. E sabe, amados, do mesmo jeito vai ser contigo. Não é porque Eduardo é pastor que aí vai acontecer alguma coisa. É porque você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, Deus vai promover na tua vida finais felizes. Deixa eu lançar essa palavra sobre você. Ele vai promover finais felizes na tua vida. Ele vai te presentear com presentes inesperados. Ele vai promover você. Independente do que o diabo diga, realmente é Deus que vai prevalecer na tua vida. Porque você é forte e sadio. Você é próspero, você tem um favor dos céus, e você no meio da situação, você pode dançar, você pode se alegrar. Por causa de quê? Porque Deus é contigo. Por que é que o louvor ainda não está tocando essa música? Cadê o louvor? Ai, Jesus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ai, Jesus. Amados, por favor, preste só atenção a isso. Não pode continuar tocando. Às vezes as pessoas eles não entendem direito com relação a o que é que a igreja dança, por que é que vocês aqui pulam, sapateiam. Porque, amados, antigamente eu fazia isso pro diabo e fazia muito bem feito. Não é verdade? A gente ia atrás do trio elétrico, mas a gente não tinha vergonha. A gente vestia roupas indecentes, muitas vezes vestia roupa de mulher. Botava batom, um sutiã, e ainda chegava na rua, olhava pro guarda e dizia, tá ali meu bofe. E não tinha vergonha disso. Isso é vergonhoso. Mas hoje, deixa eu dizer de novo assim para você, mas hoje, nós podemos dançar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, hoje nós temos uma liberdade a qual o mundo não pode nos oferecer. Hoje não tem cachorro lambendo a nossa cara. A gente embriagado, cai lá no chão com a cara cheia de terra. E o cachorro lá vira lata. E a gente tava nem aí, achava o máximo, né? Chegava no outro dia, rapaz, tomei todas que tinha, tomei uma grade. Gastava dinheiro, gastava saúde, passava vergonha, ainda achava o máximo. Dá para entender? E hoje, amados, por que é que às vezes a gente tem vergonha de dançar? Você pode dançar aqui na igreja. Se você quiser, você vai ver que o pastor está dançando. Então ele não vai te mandar embora da igreja, não é verdade? Porque se ele já está no embalo, então vamos entrar no embalo também. Deixa eu dizer de novo. Se já o pastor está dançando, então ele não vai ser doido o suficiente de mandar você embora da igreja, não é? Porque ele não está dançando. Então vamos dançar também juntos? Sabe?